Oi pessoal, eu sou a Alessandra, aqui do canal Ateliê Alessandra Souza. E hoje eu venho trazer para vocês esta linda cestinha. É uma cestinha muito rápida, muito fácil de ser confeccionada, até mesmo para iniciantes, quem está aprendendo a fazer crochê agora não vai ter dificuldade, tá? De confeccionar essa cestinha. É uma cestinha muito fácil, muito rápida, tá bom? E que nós podemos, né, estar utilizando ela de várias formas, tá? Podemos estar utilizando ela como porta-bombom, como porta-sabonete. É uma cestinha muito versátil. Vamos para a nossa videoaula. Para a nossa videoaula, nós vamos estar utilizando um fio de 6 milímetros, tá? Eu vou estar utilizando aqui Euro Roma na cor salmão com brilho prata, tá? Ele tem um brilho... Não sei se vocês conseguem ver aqui no nosso vídeo, ele tem um fio prata na trama dele. Nós vamos estar utilizando também uma agulha de 3,5 milímetro, uma tesoura para estar cortando o nosso fio e uma agulha de tapeceiro para estarmos arrematando. Vamos dar início, então, à nossa peça. Nós vamos dar início à nossa peça fazendo um anel mágico, tá? Desta forma. Um anel mágico. Nós vamos agora subir uma correntinha e vamos fazer aqui dentro do nosso anel mágico 10 meio pontos altos. Como fazemos? Laçamos o nosso fio, introduzimos aqui, ó, dentro do nosso anel mágico, puxamos o nosso fio, laçamos e soltamos todas as alcinhas que estão na agulha de uma vez. Laçamos o nosso fio, introduzimos no nosso anel mágico, puxamos, laçamos e soltamos todas as alcinhas da agulha juntas. Laçamos, introduzimos no nosso anel mágico, puxamos, laçamos, soltamos as 3 alcinhas juntas, desta forma, tá? Novamente, laçamos e soltamos todas as alcinhas juntas. Nós vamos fazer aqui dentro do nosso anel mágico 10 meio pontos altos. Eu vou terminar e já volto com vocês. Voltei, já fiz aqui os meus 10 meio pontos altos dentro do anel mágico. Agora, nós vamos fechar o nosso anel mágico, tá? Puxamos bem, para ele ficar bem fechadinho. E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, na nossa correntinha inicial aqui da nossa carreirinha. Um ponto baixíssimo, ficando desta forma o nosso trabalhinho. Vamos subir com uma correntinha e vamos fazer em cada ponto da nossa carreira de base 2 meio pontos altos, tá? Desta forma. 1, 2 no mesmo ponto, tá? Da nossa carreira de base. 2 meio pontos altos. Na próxima ponto, nós vamos fazer mais 2 meio pontos. Na próxima, mais 2 meio pontos. Nós vamos fazer durante toda a nossa carreirinha 2 meio pontos altos em cima de cada ponto da nossa carreira de base, tá? Eu vou terminar e já volto com vocês. Cheguei aqui, já fiz, tá? Toda a minha carreirinha, onde trabalhamos 2 meio pontos altos em cima de cada ponto alto, meio ponto alto da nossa carreira de base, tá? Na nossa primeira carreira, nós temos 10 meio pontos altos, na segunda, nós temos 20 meio pontos altos. Vamos encerrar a nossa carreirinha fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha da nossa carreirinha, tá? Ficando desta forma o nosso trabalhinho. Vamos subir uma correntinha, tá? E agora, nós vamos fazer, ó, um meio ponto alto no primeiro ponto da nossa carreira de base, nós vamos fazer um meio ponto alto, desta forma. No próximo ponto, nós vamos fazer 2 meio pontos altos, tá? Desta forma. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto. E no próximo, nós vamos fazer 2 pontos no ponto da nossa carreira de base.
Então, nós vamos trabalhar toda a nossa carreirinha desta forma, tá? No primeiro ponto da nossa carreira de base, nós fizemos um meio ponto alto, no próximo, 2 meios pontos altos. No próximo, 1, no próximo, 2. Aí, agora aqui, ó, no próximo, um meio ponto alto. E no próximo, 2 meio pontos altos. Tá? Nós vamos trabalhar assim durante toda a nossa carreirinha, alternando meio pontos altos sozinhos e meio pontos altos juntos no mesmo ponto de base, tá? Nós vamos alternar assim durante toda a nossa carreirinha. Um meio ponto alto, no próximo ponto da carreira de base, 2 meio ponto alto. No próximo, 1, no próximo, 2. No próximo, 1, no próximo, 2. Nós vamos trabalhar assim durante toda a nossa carreirinha. Eu vou terminar a minha e já volto com vocês. Voltei aqui, já trabalhei toda a minha carreirinha, tá? Na primeira carreirinha nós temos 10 meio pontos altos, na segunda carreirinha nós temos 20 meio pontos altos e na terceira carreirinha nós trabalhamos um meio ponto alto no primeiro ponto da nossa carreira, no segundo ponto nós trabalhamos 2, trabalhamos 1 no próximo, 2 no próximo. Durante toda a nossa carreirinha nós trabalhamos assim, alternando um meio ponto alto sozinho, 2 meio pontos altos no próximo ponto, tá? Então, nessa carreirinha nós fechamos ela com 30 meio pontos altos, tá? Vamos encerrar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha da nossa carreirinha, tá? Ficando desta forma o nosso trabalhinho. Para nossa próxima carreira, nós vamos subir uma correntinha. No nosso próximo ponto da nossa carreira de base, nós vamos fazer um meio ponto alto. No próximo ponto da nossa carreira de base, nós vamos fazer um meio ponto alto. No próximo ponto da nossa carreira de base, nós vamos fazer 2 meio pontos altos, tá? Desta forma. 2 meio pontos altos no mesmo ponto da nossa carreira de base. Então, nós ficamos no primeiro ponto da nossa carreira de base, um meio ponto alto. No segundo ponto, um meio ponto alto. No terceiro, 2 meios pontos altos sobre o nosso ponto da carreira de base. Agora, nós vamos fazer um meio ponto alto no próximo ponto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, 2 meio pontos altos, tá? Desta forma. Nós vamos trabalhar durante toda a nossa carreirinha assim, intercalando 2 meio pontos altos sozinho com 2 meio pontos altos no mesmo ponto da nossa carreira de base. Nós vamos trabalhar durante toda a nossa carreirinha desta forma. Eu vou terminar a minha e já volto com vocês. Voltei aqui, já finalizei a minha carreirinha, tá? Nessa carreirinha, nós trabalhamos da seguinte forma. No primeiro ponto da nossa carreira de base, nós fizemos um meio ponto alto. No segundo ponto, nós fizemos um meio ponto alto. No terceiro ponto, nós fizemos 2 meios pontos altos. No próximo ponto, nós fizemos um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, 2 meios pontos altos. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, 2 meio pontos altos. Nós alternamos durante toda a nossa carreirinha, 2 meio pontos altos trabalhados sozinhos no ponto da nossa carreira de base e 2 meio pontos altos trabalhados no mesmo ponto da nossa carreira de base. Nós fizemos assim durante toda a nossa carreirinha, tá? Nós encerramos aqui a nossa carreirinha e vamos finalizar a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha da nossa carreirinha. Desta forma, ficando assim a base da nossa cestinha, tá? Para nossa próxima carreira, que nós já vamos começar aqui, ó, subir a lateral da nossa cestinha. Nós vamos fazer uma correntinha e agora pegando aqui, ó, na alcinha de trás do nosso ponto, tá? Nós temos aqui, ó, 2 alcinhas, uma na frente, uma atrás. Nós vamos fazer pela alcinha de trás, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, da mesma forma, pegando a alcinha de trás, nós vamos fazer mais um ponto baixo. No próximo ponto, da mesma forma,
um ponto baixo. Nós vamos trabalhar durante toda essa carreira pontos baixos, tá? Pegando sempre a alcinha de trás do nosso ponto da carreira de base, tá? Nós vamos trabalhar durante toda a nossa carreirinha assim, tá? Um ponto baixo para cada ponto da nossa carreira de base, pegando sempre a alcinha de trás do nosso ponto da carreira de base, tá? Desta forma, nós vamos trabalhar durante toda a nossa carreirinha dessa forma. Eu vou terminar a minha e já volto com vocês. Voltei aqui, já finalizei aqui toda a minha carreirinha, tá? Nessa carreirinha, nós trabalhamos toda ela em pontos baixos, tá? Pontos baixos, pegando na alcinha de trás do nosso ponto da nossa carreirinha de base, tá? Agora, nós vamos finalizar a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha da nossa carreira, tá? Desta forma, ficando o nosso trabalhinho, tá? Nós vamos subir agora uma correntinha e nós vamos fazer agora, no nosso primeiro ponto baixo da nossa carreira de base, um meio ponto alto, tá? Nós vamos voltar a trabalhar carreiras de meio pontos altos, tá? Desta forma. Um meio ponto alto para cada ponto baixo da nossa carreira de base, tá? Nós vamos trabalhar assim durante toda a nossa volta, toda a nossa carreirinha de meios pontos altos sobre cada ponto da nossa carreira de base. Tá? Toda carreirinha nós vamos trabalhar dessa forma. Eu vou terminar aqui a minha carreirinha e já volto com vocês. Cheguei aqui, já terminei a minha carreirinha, tá? Carreirinha onde nós trabalhamos meio ponto alto em cima de cada ponto baixo da nossa carreira de base, tá? Cheguei aqui no finalzinho, nós vamos finalizar a nossa carreira com um ponto baixíssimo na primeira correntinha da nossa carreira, tá? Desta forma. Está ficando desta forma o nosso trabalhinho. Nós vamos subir uma correntinha e, pessoal, nós vamos trabalhar novamente uma carreira de meio pontos altos para cada ponto da nossa carreira de base, tá? Nós vamos trabalhar mais duas carreirinhas dessa forma, tá? Exatamente igual a essa que nós terminamos. Mais duas carreirinhas, tá? Fazendo um meio ponto alto em cima de cada ponto da nossa carreira de base. Tá? Nós vamos fazer esta carreirinha que nós estamos iniciando e mais uma. Eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas próximas, tá? E volto no final para nós finalizarmos junto a nossa carreirinha e darmos sequência ao nosso trabalhinho, tá bom? Cheguei aqui, já terminei as minhas duas carreirinhas de meio pontos altos, tá? Da nossa lateral aqui da nossa cestinha. Nós vamos agora encerrar a nossa carreirinha fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha do início do nosso trabalhinho. Nós vamos subir para a nossa próxima carreira com 3 correntinhas, tá? Desta forma. 3 correntinhas. Vamos pular um ponto de base, no próximo ponto nós vamos fazer um meio ponto alto, desta forma, tá? Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um meio ponto alto, pulando o próximo ponto. No próximo, nós vamos fazer um meio ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular o próximo ponto de base, no próximo, vamos fazer um meio ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, pulamos o próximo ponto de base, no próximo, um meio ponto alto. Nós vamos trabalhar assim durante toda a nossa carreirinha, tá? Pulando um ponto de base e no próximo fazendo um meio ponto alto. Eu vou terminar a minha carreirinha e já volto para encerrar junto com vocês. Voltei aqui, já terminei a minha carreirinha, tá? Nessa carreirinha nós trabalhamos um meio ponto alto, uma correntinha, pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto da nossa carreira de base, nós fizemos um meio ponto alto, fizemos uma correntinha, pulamos um ponto da carreira de base, um meio ponto alto na próximo ponto da nossa carreira de base. Cheguei aqui no finalzinho, já fiz a minha última correntinha aqui da carreirinha. Nós vamos vir aqui, ó, nos 3
correntinhas iniciais da nossa carreira e na segunda correntinha nós vamos fazer um ponto baixíssimo, desta forma, tá? Ficando assim o nosso trabalhinho. Nós vamos subir uma correntinha e na próxima alcinha aqui de uma correntinha nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto nós vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima alcinha, um ponto baixo no próximo ponto. Nessa carreirinha, nós vamos trabalhar pontos baixos, tá? Para cada ponto da nossa carreira de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo em cima de cada meio ponto alto da nossa carreira de base e um ponto baixo em cada correntinha da nossa carreira de base, tá? Nós vamos fazer uma carreira toda de pontos baixos. Eu vou terminar a minha carreira e já volto para encerrar junto com você. Voltei aqui, já terminei toda a minha carreirinha. Nessa carreirinha nós trabalhamos toda ela em ponto baixo. Nós fizemos um ponto baixo para cada ponto da nossa carreira de base. Um ponto baixo em cima de cada meio ponto alto da nossa carreira de base e uma correntinha, um ponto baixo para cada correntinha da nossa carreira de base, tá? Cheguei aqui no final, nós vamos encerrar a nossa carreirinha fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá? Na primeira correntinha da nossa carreira. Nós vamos fazer aqui uma correntinha e nós vamos cortar o nosso fio, tá? Vamos deixar aqui aproximadamente uns 20 centímetros para nós costurarmos a nossa alça, tá? Desta forma assim, ó. Vamos puxar aqui, ó, prender e está arrematada a nossa peça, tá? Depois nós escondemos aqui, ó, o fio do nosso círculo mágico aqui, nós escondemos ele aqui por dentro dos nossos pontos para arrematar aqui também o centro da nossa peça. Esse fio vai ficar para nós costurarmos a nossa alcinha aqui. Para nossa alça, nós vamos fazer 25 correntinhas iniciais, tá? Vamos fazer o nosso nozinho inicial e vamos fazer 25 correntinhas, tá? Para nós confeccionarmos a nossa alça. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui, já fiz as minhas 25 correntinhas. Nós vamos fazer uma correntinha para nós subirmos a nossa carreirinha, tá? Agora nós vamos fazer, tá? Na segunda correntinha a contar da nossa agulha, ó, uma, duas. Na segunda correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim durante toda a nossa carreirinha, tá? Fazendo ponto baixo em cada correntinha da nossa carreira de base, nós vamos fazer um ponto baixo, desta forma, tá? Vai ficar assim o nosso trabalhinho. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, tá? Já fiz aqui, ó, um ponto baixo em cada correntinha que nós fizemos aqui para fazer a nossa alcinha, tá? Cheguei aqui no finalzinho, eu vou dar aqui, ó, uma correntinha. Vamos cortar o nosso fio, como cortamos aqui na cestinha, que nós deixamos aqui sobrar um pedaço de fio de aproximadamente uns 20 centímetros. Nós vamos fazer o mesmo aqui para costurar a alça na nossa cestinha, tá? Vamos puxar aqui o nosso fio e vamos amarrar ele para não desmanchar o nosso trabalhinho, tá, pessoal? Se vocês quiserem uma alcinha mais larguinha, como eu fiz aqui, ó, nessa cestinha aqui, eu fiz uma alcinha mais larguinha. Então, o que eu fiz? Quando cheguei aqui no finalzinho, eu virei e fiz mais uma carreira de pontos baixos aqui, ó, no outro lado aqui da nossa correntinha inicial, tá? Eu optei por fazer uma alcinha mais fininha aqui nesta cestinha, tá? Ela vai ficar assim, ó, fininha como nessa cestinha aqui, tá? Agora, nós vamos costurar a nossa alça na nossa cestinha. Para isso, nós vamos utilizar a agulha de tapeceiro, tá? Nós vamos introduzir o nosso fio na agulha, tá? Desta forma. E vamos pegar aqui, ó, este lado aqui, nesse lado aqui, nós vamos costurar do outro lado da nossa alcinha.
esse lado aqui, nós vamos costurar aqui, ó, neste lado. Então, nós vamos introduzir a nossa agulha, tá? Aqui no pezinho da nossa alcinha, vamos puxar. E nós vamos aqui, ó, introduzir de dentro pra fora aqui, ó, pegando sempre só aqui, ó, as duas alcinhas aqui, ó, do alto do nosso ponto, tá? E vamos puxar aqui pra dentro, desta forma. Vamos introduzir agora de dentro pra fora. Puxamos o nosso fio e vamos fazer aqui da mesma forma, tá? Só as alcinhas aqui, ó, as duas alcinhas de cima do nosso ponto. Puxamos, vamos fazer mais uma vez aqui, de dentro pra fora, e introduzimos de fora pra dentro, pegando, ó, só as duas alcinhas aqui do nosso ponto, ó, está assim emendada a nossa alcinha, tá? Se vocês acharem necessário, quiserem fazer uma costura voltando aqui também, pode voltar fazendo aqui mais uma costura, tá? Voltando para reforçar a costura da nossa alça, desta forma. Fazendo assim um reforço, né? Mas isso se acharmos necessário, tá? Eu gosto sempre de fazer um reforço na costura da nossa alça, para ficar mais seguro, tá? Chegamos aqui, ó, ficou desta forma a emenda da nossa alça, tá? Nós vamos caminhar agora aqui, ó, por trás dos nossos pontos aqui, ó, no pezinho, tá? Vamos tirar aqui o nosso fio da agulha e vamos dividir esse fio, tá? O nosso fio é um fio 6, ele tem 6 fiozinhos na sua trama. Nós vamos dividir, ó, 3 para cada lado, tá? Dessa forma, nós vamos dividir o nosso fio. E vamos estar dando nozinho aqui para arrematar a nossa peça, tá? Nós vamos introduzir o fio na agulha novamente. Só uma perninha, tá? A outra perninha não, só uma perninha. Vamos cortar aqui esse fio prata, que às vezes ele atrapalha na hora do arremate. Aí, nós vamos vir aqui, ó. Pegamos aqui, ó, por trás, aqui, ó, por baixo dos nossos pontos, um pouquinho aqui do nosso fio. E vamos dar aqui, ó, 2 nozinhos bem firmes para arrematar aqui a nossa peça, tá, ó. 1. 2. Pegamos aqui, ó, essa outra perninha aqui, introduzimos aqui na nossa agulha, essa outra perninha. E aí, nós vamos caminhar mais um pouquinho com o nosso fio por trás, aqui, ó, dos nossos pontos, para esconder, e depois cortamos o excesso de fio, tá? Dessa forma. Ó, escondemos, não fica aparecendo o nozinho que nós fizemos aqui atrás. Cortamos agora o excesso aqui do fio, ficando desta forma a emenda da nossa alça, da nossa cestinha, tá? Do outro lado aqui, nós vamos fazer da mesma forma, vamos medir aqui o centro e vamos fazer da mesma forma, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltei aqui, já terminei de costurar a alça da minha cestinha, ficou desta forma, tá? É uma cestinha muito rápida, muito fácil de ser confeccionada, como vocês notaram, tá? Já terminei aqui, já escondi aqui o fio, excesso. Faltou aqui no nosso anel mágico, que depois eu vou estar arrematando também, escondendo os fios aqui por trás da trama da nossa cestinha, tá? Ficou desta forma.
Como vocês podem ver, nós podemos enfeitá-la agora, tá? Eu enfeitei essa aqui, ó, com uma fita de cetim numa cor de rosa mais claro. Coloquei aqui um botãozinho, tá? Artesanal, para ficar mais bonitinho. Nessa outra cestinha aqui, eu coloquei só a fitinha de cetim, tá bom? Ficou desta forma. Vocês enfeitem da maneira que vocês acharem que vai ficar mais bonita, para dar um charme todo especial à cestinha de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se vocês gostaram, deixem o joinha de vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem nos comentários o que vocês acharam da nossa videoaula, sugestões também de vídeos para nós trazermos aqui no nosso canal, tá? Compartilhem o nosso vídeo, que isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Fiquem todos com Deus, um beijo, até a nossa próxima videoaula.